Olá! Certamente você já ouviu essa famosa frase atribuída ao Goleman: 20% do sucesso profissional é de responsabilidade da inteligência intelectual, os 80% restantes da inteligência emocional. Será que uma fórmula matemática assim tão precisa pode explicar o sucesso de um profissional? Bom, eu trouxe aqui o próprio Goleman comentando sobre esse tema. Aqui, ó, no livro Inteligência Emocional, ele nos diz: descobertas sobre a liderança nos negócios e nas profissões pintam um quadro mais complexo. A pontuação de QI prognostica muito bem se podemos arcar com os desafios cognitivos que uma determinada posição nos oferece. Centenas, talvez milhares de estudos demonstram que o QI prevê quais níveis uma pessoa pode exercer numa carreira. Isto é inquestionável. Então, vamos aí raciocinar, né? Nós estamos falando de fatores que não são assim tão precisos, tão matemáticos, para que a gente possa aí estar concluindo se existiria um percentual de responsabilidade. Além disso, né, a gente tem que levar em consideração que todos os desafios profissionais, sejam eles quais forem, existem momentos que vão demandar competências mais atribuídas aí à inteligência intelectual e em outras circunstâncias, em outros momentos, mais competências relacionadas aí à inteligência emocional. Eu não estou querendo dizer com isso que cada uma delas não seja importante para o desafio, para que a gente vença os desafios profissionais e consiga aí alcançar o sucesso que a gente quer. Foi lendo um outro autor falando sobre inteligência emocional que eu entendi esse conceito um pouco melhor e eu vou trazer isso para vocês agora. Esse autor é o Mark Davis. E ele diz o seguinte: enquanto o QI providencia o assoalho para as realizações dessas pessoas, a IE, a inteligência emocional, determina, em certo sentido, o teto. Quer dizer, determina a que altura elas podem se alçar comparadas a outras com as mesmas habilidades técnicas e capacidade cognitiva. A contribuição exata do QI e da inteligência emocional para a vida de alguém depende da área particular da vida que está sendo considerada. Algumas situações enfatizam a inteligência intelectual e as habilidades técnicas, enquanto outras ressaltam a inteligência emocional e as habilidades sociais. Então é isso mesmo, né? A gente tem aí agora uma visão que eu acho bastante interessante, que é ter um piso, né? Ou seja, tem um mínimo aí de inteligência intelectual necessária para que a pessoa possa, diante dos desafios que vão se tornando mais complexos conforme o crescimento na carreira, diante desses desafios, fazer as ponderações, fazer as análises, fazendo as avaliações que tem a ver com a inteligência intelectual para a tomada de decisão, que é aí um atributo muito importante dentro da inteligência intelectual, né? Essa capacidade de processar as informações e chegar a uma determinada conclusão, abrindo aí um caminho para a tomada de decisão. Posto isso, né, que a gente teria esse assoalho, então, como é que isso aparece dentro das empresas, né? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. A gente, há alguns anos atrás, fazia um treinamento
para profissionais que já ocupavam posições de liderança na empresa. E uma vez, esses instrutores, os instrutores desse curso eram os executivos da empresa. Então, eles tinham ali um momento em que eles tinham um maior aprendizado sobre as pessoas que estavam tocando a operação, tocando a empresa como um todo, né? Esse curso era meio que um caminho aí de crescimento dentro da organização. Não é que quem fizesse o curso necessariamente seria promovido, mas certamente o profissional que tivesse feito o curso e que tivesse sendo avaliado como capaz de chegar lá, seria realmente alçado aí, porque o curso, inclusive, ia criar um vínculo com os executivos. Maravilha! E aí um executivo muito importante, muito estratégico na organização me chamou e falou, olha, a gente está cometendo um erro nesse processo seletivo, porque a gente está colocando profissionais, apesar de em nível de liderança já dentro da organização, mas com capacidade intelectual diferenciada. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu vou dar aula, eu tenho uma dificuldade enorme para nivelar o curso. Porque ou eu deixo as pessoas que estão mais, um pouco abaixo daquele nível de conhecimento que eu estou trazendo, desmotivadas, e elas aí realmente não conseguem focar e prestar atenção naquele conteúdo, ou eu vou deixar as pessoas de um nível intelectual mais alto, que estão acompanhando bem, que estão processando bem aquelas informações, bastante desestimuladas, porque eles já entenderam, eles já acompanharam o curso. Então, a gente fez aí um outro programa de nivelamento, tentando, no processo seletivo para as turmas, sempre ter pessoas com um nível intelectual mínimo para acompanhar os modelos que estavam sendo apresentados, principalmente os modelos mais modernos da administração, aí, que fazia o cruzamento do marketing com a operação, com gestão de pessoas, com gestão financeira. Então, era realmente um programa bastante ambicioso. Mas aí a gente começa a ver que não dá para achar que QI não é importante ou que vai ter só 20% de importância. O que o Mark Davis trouxe, eu acho que é o ponto alto aqui, é que existe sim, né, um mínimo, um fator mínimo para que as pessoas avancem. E esse fator mínimo tem a ver aí com a inteligência intelectual. Mas o que vai definir quão alto vai ser esse voo do profissional, quão alto ele vai conseguir crescer, tendo em vista que ele vai se equiparar a pessoas que intelectualmente são semelhantes a ele, têm capacidades semelhantes, é a inteligência emocional. Então, ali, o limite do teto é dado pela inteligência emocional. Então, a inteligência intelectual dá um limite, ela diz se a pessoa vai poder alçar um voo maior ou não. Então, ela nivela aqui para que a pessoa seja capaz de lidar com os desafios cognitivos. E a inteligência emocional, o quanto que essa pessoa vai subir. E eu tomei a liberdade de usar esse conceito também de chão, né, de assoalho que o Mark Davis trouxe, e de teto, para uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem, que é: então a gente precisa realmente aprender a ser líder e só ser líder basta? Não basta. O assoalho aqui é ter a capacidade de gestão. E a capacidade de gestão tem o que a ver com a inteligência intelectual? Tudo. Por quê? Porque aqui, né, a capacidade de gestão tem a ver com o processo decisório, a capacidade de gestão tem a ver
com a administração do tempo, a organização do trabalho, a priorização, que são fatores que estão associados aí a essa capacidade da inteligência intelectual. Então, ser um bom gestor, ser um gestor que é eficaz, vai demandar inteligência intelectual para ajudar no processo decisório, para ajudar no processo de gestão do tempo, para ajudar na diferenciação, na criação aí de um diferencial para o que está sendo feito, né, para os desafios e para o próprio profissional, né, a marca pessoal do profissional. Então tem a ver com a inteligência intelectual. E a inteligência emocional e a liderança. O que a inteligência emocional traz, que é o grande diferencial de um líder? A capacidade de criar vínculos frutíferos. Para criar vínculos frutíferos, em primeiro lugar, é o autoconhecimento, é o autodomínio, que são duas habilidades muito importantes, básicas da inteligência emocional, para aí sim evoluir para a motivação. Como é que um líder energiza as pessoas para o trabalho se ele mesmo não está motivado? Então, a motivação, o que leva aquela pessoa ali a agir, e, obviamente, a sua capacidade de empatizar, de entender o outro, de entender a dinâmica do outro, e aí sim estabelecer os vínculos sociais que vão permitir que o desafio, né, aconteça, o desafio seja vencido da melhor forma, criando o espírito de equipe, o trabalho de equipe, uma percepção aí de nós estamos construindo isso, e isso tem muito valor, que a gente está construindo juntos. E isso só é possível utilizando todo o arsenal que a inteligência emocional traz para a gente. Então, é básico, inteligência intelectual é o assoalho e a gestão, a capacidade de gerir um grupo, né? E eu gosto de trazer um conceito que tem a ver com decisão, planejamento, organização e controle. DPOC, né? Decisão, planejamento, organização e controle é o básico aqui, a capacidade de gestão que tem a ver com a inteligência intelectual. E lá na liderança, autoconhecimento, autodomínio, motivação, empatia e a capacidade de construir vínculos sociais frutíferos, né? Então, nos dois lados, é assim que um profissional, uma profissional, vai conseguir chegar numa posição de liderança e se destacar, com os dois juntos. Mas um representa 20%, o outro 80%. Não acho que uma fórmula matemática possa explicar isso. Eu acho que é fluido, né? Cada vez mais esse mundo está mais fluido, né? Muito fluido, porque sim, existem momentos que a inteligência emocional, principalmente quando você está lidando ali com a equipe, quando você tem que resgatar no momento que está muito difícil, que conseguir os resultados está muito difícil, então sim, vai precisar muito da força e das habilidades da inteligência emocional. Mas, por outro, existem desafios, por exemplo, uma mudança numa legislação, que você precisa entender muito bem essa nova legislação, o impacto que isso vai trazer para a operação, analisar processos, olhar como podem ser reorganizados. A inteligência intelectual é fundamental. Então, para mim, o mais importante é o que o Goleman e o Mark Davis trouxeram. As duas coisas são importantes e em cada desafio, em cada profissão, você vai estar usando mais uma ou mais outra. E em momentos diferenciados também você vai usar aí uma composição importante. De qualquer forma, apesar da inteligência intelectual depender mais de fatores genéticos, etc., ela também pode ser desenvolvida e aprender a estudar é muito importante para isso. Já a inteligência emocional
por se tratar de habilidades, pode sim ser desenvolvido desde que a pessoa queira, né? O passo inicial é querer, e eu espero que você sempre queira desenvolver a tua inteligência emocional, porque isso também vai te fazer mais completa, mais feliz. E, obviamente, alcançando o sucesso na posição executiva.